Olá pessoal, tudo bem? Para todos os nossos alunos aqui do curso de Direito, para contadores, administradores, gerentes, nesse tema 6 vamos conversar um pouco sobre responsabilidade civil, né? O que é que seria, pessoal, responsabilidade civil? Bem, o que a gente chama de responsabilidade civil é o que nos Estados Unidos eles chamam de tort law, né? Que seria basicamente acontecer algum fato, um fato que gerou algum tipo de dano e aquele dano deve ser indenizado, né? Então, vamos lá, a gente vai conversar um pouco depois sobre direito do consumidor e a gente já falou sobre contratos, né? E o que é responsabilidade civil? É a responsabilidade por um fato ilícito, né? Que decorre ali da culpa de alguém ou então da presunção da culpa, né? Então, digamos, você fez um exame médico e aquele exame médico ele ultrapassou a técnica, né? O médico não aplicou a técnica correta. Então a gente pode ter aí uma possível violação, né, do seu patrimônio, ou então uma questão estética, né? Tudo isso os americanos chamam de tort, né? Ou seja, torto, né? Uma coisa que é um desvio do que deveria ser, né? Então, a responsabilidade civil ela lida com a questão da violação das normas do direito, né? Do direito público e do direito privado, né? E vamos lá. Quando não ocorre o cumprimento de algum tipo de contrato, as sanções são, por óbvio, vertidas em dinheiro, não são pecuniárias, né? Por quê? A não ser que seja um crime, que aí já é questão de lei criminal, mas se a gente está diante de uma norma de responsabilidade civil, tudo vai ser indenizado na forma de dinheiro, né? Olha, eu tô aqui no caso, meu pai não cuidou de mim, me abandonou a família e tal, né? Tem aqueles processos lá, memoriais, né? De que o pai ou a mãe abandonou os filhos e depois os filhos vão lá e processam, né? Pedindo por uma compensação aí por dano moral, né? Quando ocorre algum tipo de fato desse gênero, né, o judiciário ele não pode obrigar ninguém a amar, né? Não pode chegar lá e dizer, olha, você é obrigado a amar seu filho, menino mau, então menina amar. Né? Ele vai condenar em pagamento de dinheiro, né? E é o seguinte, o direito de responsabilidade civil ele vai mexer no bolso, né? Assim como o direito penal ele vai mexer aí com a sua liberdade, né? A liberdade que você tem de atuação, né? E assim, a reparação representa mais o direito de devolver-se o equilíbrio às relações privadas, né? Então a gente entende que se existe uma violação do contrato, existe um desequilíbrio aí, né? Causado pelo ofensor, né? Quem causou a questão da violação, né? E a pena vai corresponder à pena submissão pessoal e física para uma questão penal, né? Já uma questão de responsabilidade civil, ela vai necessariamente mexer com dinheiro. Então a gente falou aqui, eu sempre gosto de fazer referência ao direito americano. Por quê, gente? Assim como na área de negócios, na área de contabilidade, o que a gente pode dizer assim, né? O cutting edge, né? O fio de corte, né? O fio de corte, ou então o estado da arte, como a gente chama, tá nos Estados Unidos. Por mais que a gente diz, olha, o direito brasileiro tem tal garantia, tem garantia, mas a gente termina absorvendo ali alguns postulados que são julgados lá, né? Porque como lá o comércio é mais desenvolvido, as coisas acontecem mais rápido, as cortes elas tendem a gerar precedentes que os países terminam copiando, né? Copiando ali os precedentes americanos na hora de elaborarem suas próprias leis, a gente considera que lá é o centro do mundo, né? Em termos dessas questões mais mainstream, né? O que a gente chama de mainstream é aquela coisa que está ali mais aparente, né? Que é mais comum, esses padrões legislativos eles tendem a copiar muito os precedentes americanos. E no direito brasileiro, o que a gente tem aqui, pessoal? A responsabilidade civil contratual e extracontratual, certo? A gente tem aqui, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos
mais juros, mais atualização monetária, segundo índices oficiais estabelecidos e honorários de advogado. Ou seja, aquele que viola ali uma obrigação, ele vai pagar com tudo, né? Vai pagar perdas e danos, certo? Vai pagar juros, atualização, ele vai pagar tudo, né? Violou o contrato, o juiz julgando ali que houve uma violação de responsabilidade civil, ele vai condenar. Já na questão extracontratual, né? A gente chama de responsabilidade civil aquiliana, ou lex aquilia dedamna, né? Que ocorre quando há violação de um preceito geral de direito. Então, a gente tem as questões contratuais. Gente, o contrato, como a gente já falou antes, pode ser verbal, inclusive, né? Você fez uma obrigação ali verbalmente, tendo testemunha que pode comprovar, e não sendo questão de dinheiro, né? Porque tudo que envolve dinheiro é necessário ter alguma coisa escrita, né? A lei mudou, então isso tudo deve estar escrito, certo? Escrito, ou então você ter ali uma transferência bancária, um extrato bancário, isso aí para reforçar, né? Você não pode chegar, olha, fulaninho está me devendo 20 reais e tem uma testemunha. Não, isso aí não vale mais, certo? O que vale para a questão de cobrança de dívida aí deve ser algum material escrito, certo? Extrato bancário, promessa de pagamento, nota promissória, esse tipo de coisa vale, certo? Mas assim, responsabilidade civil, ele se refere a uma quebra de um contrato, né? Então pode ser um contrato de aluguel, pode ser um contrato de cessão, um contrato de compra e venda, né? Esse tipo de coisa vai incidir aí na responsabilidade civil geral, né? E a extracontratual aqui, voltando aqui para a extracontratual aqui, que são os casos aqui que mais tomam o poder judiciário, né? Então, quando há atos homicídios, ou seja, a pessoa deveria operar ali, deveria agir, no caso do policial que não entra na ação, o caso da pessoa que está ali como guarda-vidas, né, o salva-vidas, né, numa piscina pública ou privada, que ele esquece de salvar, ou então o pai que simplesmente deixa o filho de uma maneira perigosa, né, sem alimentação. Tudo isso vai entrar na responsabilidade civil extracontratual. São causas ali que não tem a ver com o contrato de compra e venda, de locação, certo? É uma situação específica. Vai lá, tá a pessoa com um cachorro, né? O cachorro não é dela. E o cachorro se solta por imprudência da pessoa. Saiu com um pitbull com uma coleira muito fina, uma coleira ali de nylon. O cachorro se soltou e matou o outro cachorrinho, né? E a gente pode dizer que esse tipo de causa, que não tem nada a ver com o contrato, cai aqui nesse ramo, certo? Que é extracontratual. E nessa responsabilidade extracontratual, né? E contratual também, a gente tem a responsabilidade civil objetiva, certo? Objetiva, e tem a questão subjetiva. O que é objetivo, o que é subjetiva? Gente, vamos decorar aqui. Subjetiva tem tudo a ver com sujeito, né? Sujeito. Então, subject, né? Tem a ver com um indivíduo, certo? E objetiva tem a ver com tudo que não tem ligação direta com um indivíduo. Então, responsabilidade objetiva por exemplo, uma pessoa que pode ser reconhecida culpada independente da culpa ou de intenção, certo? A prova da culpa não é necessária para indenização, ainda que o dano tenha sido causado por uma atividade ou objeto pertencente a essa pessoa ou empresa. Vamos lá, um acidente de trabalho e a pessoa não estava usando EPI. Aí caiu lá um tijolo na cabeça do peão e ele morreu, né? Um tijolaço na cabeça dele aqui. É objetivo ou subjetivo aqui? Tinha necessidade ali daquele tijolo ser jogado pelo dono da empresa ou então por outro funcionário? Não, o tijolo caiu lá, bateu um vento, estava na borda ali da obra, caiu, bateu na cabeça do sujeito. Nesse caso, vai ser objetivo, certo? Independente de culpa, a empresa vai responder. Por quê? Porque ela tinha a obrigação tanto de fornecer o EPI, certo? Então vai averiguar se houve ou não fornecimento, e segundo, ela deve orientar os funcionários para eles usar o EPI. Se ele não usar, a empresa tem que se virar, contrata lá um advogado,
ou um contador que tem esse tipo de habilidade vai lá, notifica, ó, suspensão do trabalho, entendeu? Notificação ali, ó, tá? Onde vai ter esse verbal? Rapaz, bota o capacete. Aí se ele não fez, aí suspensão, uma, duas, três suspensões, aí a pessoa vai e dá uma justa causa, né? Porque ele não estava ali obedecendo às normas da empresa, não é verdade? Então, se ele tem o dever de usar EPI, mas é desconfortável, é calorento, olha, amigo, é o seguinte, tem uma norma no trabalho aqui, você não cumpriu sua obra aqui, já vai cair aqui na responsabilidade objetiva. Então, cabe ali ao dono da obra ali, ao construtor, estar muito atento quanto a isso, certo? Outro caso de responsabilidade objetiva, questão das vacinas, né? O Estado ele fornece vacinas. A gente tem um sistema nacional de vacinação, tem algumas vacinas lá. E se alguma dessas vacinas ela der algum tipo de problema, quem responde é o SUS, certo? O SUS ele vai responder objetivamente porque ele é que deve garantir a qualidade das vacinas, né? Outra coisa, vamos lá, é, a, além da política de imunização, tem a questão, por exemplo, de lixo radioativo. A União, pela Constituição, ela é obrigada, né, a responder por todo e qualquer incidente envolvendo questões que têm a ver com radiação. Então, a clínica do bairro ali, ela agiu de forma imprudente, aquele lixo radioativo caiu no rio e infectou ali 1.000 pessoas, né? Que nem foi o caso lá da máquina de radiologia que foi parar no Ferro Velho, lá em Minas Gerais. Isso, inclusive, está documentado aí nos precedentes globais, né? Todo país ele tem um precedente que é utilizado, né, pelos outros, né? Olha, tá vendo o caso dos Estados Unidos, o caso do Ford Pinto. A gente vai falar sobre isso aqui depois, quando falar sobre os casos, né? Mas teve aquele caso lá de Minas Gerais, em que a pessoa descartou uma máquina no ferro velho, tinha lá uma coisinha verdinha lá, bonitinha. O pessoal pegou aquele sal, que é o sal que contém material radioativo, né? Para quem não sabe, normalmente ele é vendido, ele é circulado em formato de sal, né? Tem um sal feito, mas não é o sal de cozinha, certo? É um sal ali específico com material nuclear. E aquele material nuclear radioativo, ele se extraviou. Foi para a mão de um catador de lixo e por aí vai. E terminou que várias pessoas se contaminaram, né, com esse sal daí. O pessoal usou até para temperar a comida, um negócio desse. Que bonitinho, minha língua tá verde, né? E aí quem respondeu nesse caso aqui foi a União, né? Porque ela tem responsabilidade objetiva em todo e qualquer ato que implique nas questões aí de radiação, certo? Então, a responsabilidade objetiva baseia-se na ideia de que uma pessoa é responsável pelos danos, independente da culpa ou da intenção, né? Como a gente falou aqui, culpa ou intenção. Culpa ou intenção. E já a gente falando aqui de responsabilidade subjetiva. Aí daí a gente vai partir para os requisitos, né? Os requisitos. São 3 elementos na responsabilidade civil subjetiva. Primeiro, a pessoa deve fazer uma atividade de risco, né? Vamos lá. Atividade de risco. Então, a pessoa está exercendo alguma profissão e naquela profissão tem um risco inerente a ela. Eu estou fazendo atividade de transporte e tem um risco do transporte ser roubado, ou então do trem virar, do ônibus pegar fogo, né? O dano, né? Que, ou seja, não basta que a pessoa esteja na atividade de risco, é necessário para a questão de indenização que exista um dano. Se não houver o dano, paciência, né? Você vai indenizar o que se não houver dano? E por fim aqui a questão do nexo causal. Nexo causal. Normalmente o nexo causal vem antes do dano aqui. Normalmente a atividade de risco, nexo causal, ou seja, tem uma relação de causa que aquela atividade da pessoa provocou o dano. Vamos lá, um exemplo aqui. A pessoa é um dentista, o dentista ele um anestésico e a pessoa fica com a língua paralisada, não consegue mais falar pro resto da vida. Aí daí a gente pode dizer, é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva? Gente, a gente está diante aqui de uma responsabilidade subjetiva. É necessário comprovar que o dentista ele aplicou ali uma dose maior
Isso realmente é bem complicado para a vítima, né? A vítima está ali, ela não sabe o que o dentista vai aplicar, não é verdade? Então, o dentista, se ele sabia que a pessoa era alérgico ou não a determinado medicamento, né? Ele vai ter de fazer anamnese para saber, olha, você é alérgico a algum tipo de medicamento, e a pessoa vai dizer, olha, eu sou alérgico. Aí vai estar no prontuário dele, que é alérgico ao mentuário e tal. E o dentista, sabendo disso, ele aplica a medicação que a pessoa tem alergia e acontece a paralisia da língua, né? A parestesia, né? Da língua, como a gente chama. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma responsabilidade objetiva comprovada. Olha, eu falei pro dentista, tá no meu prontuário, né? Tá no meu prontuário lá de que eu tinha alergia de determinada coisa, né? Então, nesse caso aqui, a pessoa vai precisar comprovar uma relação de causa e efeito. Vai precisar comprovar ali que a pessoa ela agiu com o risco. Vamos lá, um exemplo. O Estado resolve fazer determinada obra, né? E toda obra ela vai ter o chamado risco administrativo. Risco administrativo. E o que acontece? Aquela obra causou um alagamento. Um alagamento. Ela fechou um bueiro que não era para ter fechado e várias pessoas perderam sua mobília, porque o Estado ele agiu de forma imprudente. Existe um risco administrativo, ou seja, quando o prefeito está ali, o síndico do prédio, ele faz uma obra, ele está sob risco, né? Então, nesse caso, aquelas pessoas se juntaram, procuraram ali os seus direitos, né? Ou no juizado especial, até 40 salários mínimos, você pode entrar, até 20 salários mínimos, você pode entrar sem advogado. A partir de 20, é necessário que você tenha um advogado constituído. Então, eles entraram ali sem advogado, até 20, né? Foi uma perda modesta. E eles acionaram a prefeitura no juizado especial da Fazenda Pública. Pediram orientação da defensoria. A defensoria fez lá, olha, você vai pedir isso, 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 está aqui escrito. Então eles foram lá, pediram, né? E a prefeitura disse, na verdade, que ela não tinha risco, porque houve uma inundação. Uma inundação, né? Foi uma inundação que estava ali acima da possibilidade de escoamento. E que, independente se esse bueiro tivesse ou não funcionando, eles iriam ser prejudicados de toda forma. Então a gente vê aí, de um lado tem os cidadãos que disseram, olha, a prefeitura fechou um bueiro, mas só tinha aquele bueiro? Não, tinha mais outros 3. Mas a enchente foi tão grande que, independente se os 3 bueiros estivessem abertos, né, e sem lixo, sem nenhuma obstrução, iria inundar de qualquer jeito. Por quê? Porque a cidade toda foi inundada. Certo? Foi um rio lá que inundou não somente aquela rua, mas a cidade inteira. E aí a prefeitura vai jogar com outro aspecto. Eles, olha, eu não tive culpa aqui. Você está dizendo que eu tive culpa por causa do risco administrativo. Que quando eu faço uma obra, se inundar, se eu fechar um bueiro, a culpa pode vir a ser atribuída à prefeitura. Mas a prefeitura de outro giro está dizendo ali que a cidade toda ficou inundada. Não tinha bueiro certo. Então você vai ter um conflito aí, né? Vai ter o risco administrativo. Mas se só aquela rua ficasse inundada e ficasse provado que aquele bueiro que a prefeitura fechou, né, por causa de uma obra, é que fez empoçar somente aquele bairro. Aí você tem uma prova mais forte. Vai dizer, olha, a prefeitura, pelo risco, pela atividade de risco, o risco administrativo, ela me causou dano. A minha rua ficou inundada. E qual o nexo? A prefeitura fechou o bueiro, o único bueiro que tinha na rua aqui. Aí você comprovando isso, você vai conseguir pela responsabilidade subjetiva da prefeitura, certo? Vamos lá, a prefeitura deixou um bueiro aberto, né? Já tiveram várias comunicações, olha, tem um bueiro aqui aberto na rua Sobral. Na rua Sobral aqui é uma avenida de grande circulação, e na rua Sobral, né, um carro foi prejudicado, porque estava inundado lá, e o carro caiu com a roda no bueiro e aí prejudicou ali a mecânica toda. Aí a pessoa diz, olha, teve responsabilidade objetiva. Por quê? A prefeitura, ela deveria fazer o desentupimento, né, daquele tipo de coisa. Então você não tinha nem como ver o danado do bueiro. E aí você vai lá, tira a foto, né, depois quando a água escoava, o teu carro ficou lá, né, teve que chamar um guincho para tirar ele do buraco.
E aí você tenta dizer o seguinte, olha, nesse caso aqui houve uma responsabilidade objetiva da prefeitura, porque cabe à prefeitura, primeiro, tapar o buraco da cidade e, segundo, drenar os canais, né? Então, se ficar comprovado aí que era por culpa do município, aí você pode ali, né, tentar encaixar como responsabilidade objetiva. Mas o que eu digo é o seguinte, tente jogar com as duas, objetiva e subjetiva lá, entendeu? Olha, é objetiva, entretanto, caso o juiz não entenda que é objetiva, que seja encaixada aqui na subjetiva. Por quê? A prefeitura recebeu tantas ligações para fechar, né, o danado do bueiro, você entra em contato com o órgão da prefeitura que recebe lá as chamadas e pergunta saber se eles têm esses arquivos para saber quantas ligações foram feitas, certo? Isso daí vai entrar na pauta, certo? Do processo. E aí o seguinte, o juiz definirá se há atividade de risco no caso concreto. Isso quer dizer o seguinte, há casos que existe precedentes, né? A mulher estava passando na frente de uma loja e tinha um buraco, um bueiro, era uma idosa, levou um estouro, né? Entrou com o pé no buraco e levou um estouro ali. É culpa da empresa que não fechou o buraco da frente, do condomínio, né? Porque assim, a calçada da frente deve ser cuidada porque tem um terreno lindeiro. Então, se você tem um condomínio, cabe a você reparar a calçada entre o seu apartamento até a via pública. Então, aquela calçada ali é responsabilidade sua. Passou da calçada e entrou ali na questão da prefeitura, a culpa vai ser da prefeitura. Mas tem um buraco ali e tem um anúncio ali de que é uma concessionária pública, ou seja, é uma concessionária de gás, ou então de água, de telefone, né? Operadora tal, operadora de água tal. Aí você vai verificar. Se tiver faltando a tampinha, né, da caixinha ali de metal da concessionária, você vai poder processar os dois, tanto o dono do imóvel quanto o dono da caixinha ali, porque a pessoa botou o pé, você tem que cuidar da calçada, certo? Então caberia você entrar em contato com a empresa lá e tal. Se a empresa não vier, meu amigo, passe cimento por cima. Bote cimento ali por cima, porque é melhor você botar cimento e não ter nenhum processo nas suas costas lá, porque você vai responder assim como o dono da concessionária, certo? Como o grupo controlador. Então, bote cimento ali para que se alguém levar um estouro, a culpa não seja da sua empresa, tá bem? E vamos lá. A gente já explicou aqui, né? Entre responsabilidade objetiva e subjetiva. E aí a gente vai falar aqui sobre os requisitos. Requisito aqui. Você é dono de uma empresa, sua empresa vende um rádio, né? Um aparelho de rádio. Esse aparelho já está dando choque. Está dando choque. Você, como fornecedor, você vai responder objetivamente pela qualidade de produto que você está ofertando. Isso fique muito bem claro. Certo? Olha, mas foi fabricado por uma empresa chinesa. Não importa. Se você colocou aquele bem para o consumo, você também vai ser responsabilizado. Então, muito cuidado com o produto que você coloca, né? Então, vamos lá. A culpa, conduta ilícita ou antijurídica é um dos elementos da culpa, né? Você pode vir a responder objetivamente, nos casos que a lei determina, e nos casos subjetivos, né? Nos casos em que existe a culpa comprovada. Então, isso vem do direito que ninguém pode lesar ninguém, né? Não é verdade? Tem essa expressão aqui, né? Nem ledere. Se você for fazer concurso de tribunal, isso aqui provavelmente vai sair lá na sua prova, né? Você não pode causar dano a terceiro. Está no artigo 186 do Código Civil. O que é culpa concorrente? Culpa concorrente é quando existe uma obrigação em que o consumidor ele utilizou um bem de maneira que não deveria ter usado, mas também a empresa também é culpada, né? Então, olha, o consumidor tomou um choque porque existe um problema lá na bateria que está dando choque. Mas o consumidor ele não somente não sabia disso aí, como levou o celular para a piscina, né? Estava lá na piscina, então para um lugar muito úmido, onde tinha muita água chegando. Então levou um choque porque a bateria estava vazando energia, mas também, poxa, ele também não se ajudou, né? Levou o celular, mesmo sabendo que ele não era a prova d'água, para
uma cachoeira, né? Que tem muito vapor de água, muito respingo d'água. Então você, nesse sentido, você tem culpa de um e de outro. Você não sabe muito bem onde começa a culpa do consumidor, porque ele tomou um choque, e da empresa, né? Que estava com a bateria vazando eletricidade, né? E a gente vai poder ter aqui a culpa culposa, né? O que é culpa culposa? É justamente isso, né? Em que você pode via responder juntamente com a empresa, né? Mas como assim? Para diminuir a culpa da empresa. E no direito americano, que absorve muito isso aqui, né? Você vai encontrar isso aqui até em precedente judicial. Quando você tem uma negligência causada pelo consumidor, né? Ele contribuiu de maneira que negligenciou todos os riscos, né? Então a vítima contribuiu para o próprio dano aqui. Então ele foi para a cachoeira com o telefone estava ali causando curto-circuito, né? E ele também não se ajudou. E tem uma negligência, a gente chama de comparativa, né? Quando a vítima contribui para o próprio dano, mas não de forma exclusiva. E aí nesse caso aqui é quando, perdão, esse caso aqui é que realmente é o caso do celular, né? Vocês vão me perdoar aqui, né? Esse primeiro aqui é quando a vítima literalmente ela contribuiu para o próprio dano, né? Então ela entrou ali com um celular dentro da piscina e o celular não era a prova d'água. Então ela contribuiu diretamente. No direito americano, quando a gente fala de comparativo, é que você tem um lado e do outro, né? E tem a assunção de risco, que é basicamente quando o consumidor ele assumiu voluntariamente o risco de uma atividade perigosa ou conhecida por causar danos, né? Então ele foi lá, olha, eu quero pular aqui de paraquedas com paraquedas usado e velho da Segunda Guerra Mundial. E ele utilizou ali, né? Um paraquedas velho de 1940. E furou o paraquedas, ele morreu, né? Aí o que acontece? Olha, a culpada aqui é a empresa que me levou para pular de paraquedas, sim ou não, né? Aí assim, poxa, ele sabia do risco, né? Eu disse, olha, esse é muito arriscado, isso aqui e tal, e você resolveu, né? Resolveu ali pular de paraquedas. A pessoa que decide rodar ali de acrobacias mortais, né? Motocross, tá lá de uma motocicleta, começa a girar ali e cai do outro lado. Aí tem uma vez que ela girou, o cara caiu de cabeça no chão, né? E ficou tetraplégico. E vai culpar ali o campeonato pelo fato de ele ter andado ali de motocross e caído. Ou então a pessoa gosta de ver tubarão. Né? Tem um mergulho lá que a pessoa fica numa gaiola e entra lá. Aí você tem que assinar. Eu estou assinando aqui que o tubarão ele pode vir a romper a gaiola e pode matar todo mundo que tem lá. Porque a mordida do tubarão tem 5 toneladas, né? E a grade ali, com meia tonelada você já consegue, né? Ele consegue comer uma grade daquela ali de uma maneira muito deliciosa e muito fácil, né? E o que aconteceu? A pessoa foi morta pelo tubarão, ou então andou lá de motocross e caiu de cabeça. Nesse caso, vai cair exatamente no assumption of risk, né? A assunção de risco ali. Ele literalmente é o que a gente chama no Brasil de culpa exclusiva da vítima, né? Esse segundo aqui a gente pode chamar no Brasil de culpa concorrente. E esse meio aqui a gente pode dizer que é uma culpa exclusiva do consumidor, né? É quando ele contribuiu para negligência, né? Mas negligência que você contribuiu de forma a excluir completamente da responsabilidade. O único que você entra aqui é essa negligência em comparação, né? Você tem ali uma negligência que houve um espelhamento ali da empresa, né? Os dois contribuíram ali para a existência do dano. Outro ponto aqui, gente, é o nexo de causalidade. Nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? Nexo. Olha, essa conversa não tem nexo. Não tem nexo. Ou seja, não liga coisa com coisa, lé com cré, né? Então, no nexo de causalidade é o que liga a
culpa, né? A culpa, perdão, não é culpa, né? O dano, a causa. Então, eu estou usando o celular e o celular explodiu na minha mão. Explodiu na minha mão. Explodiu sem motivo, né? Tem um celular, uma época desse aí, fizeram até piada, né? O pessoal jogando um celular numa guerra lá, como se fosse uma granada, né? Então esse celular, ele explodiu na mão e não teve nada a ver com o consumidor. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, houve uma responsabilidade objetiva. Então o nexo de causalidade vai ser justamente a responsabilidade que a empresa tem pelo dano, certo? Você vai poder ligar uma coisa com a outra, né? Uma coisa com a outra. E vamos lá. A pessoa, ela entrou no clube de atirador, né? No clube de tiro lá. No clube de tiro. E ela estava manejando a sua própria arma. Ela caiu no chão e a pessoa levou um tiro na cabeça lá, né? Ele mesmo estava manejando a arma. E é o seguinte, essa pessoa, ela tinha um curso lá de manejador, né? Ele era caçador, ele fazia o manejo, né, de javali e tal, né? Então ele já tinha experiência com a arma, já tinha autorização e tal. E a arma caiu no chão, a arma que era dele, não tinha nada a ver com o clube, caiu no chão. O projétil bateu na cabeça dele, foi fatal. O que acontece nesse caso aqui? Você vai precisar ligar eventual omissão do clube com o tiro na cabeça do cara. Poxa, o clube ele não fez nada. O clube simplesmente ele ia lá para treinar. A arma era do cara, o manejo foi do cara, a arma caiu da mão dele e não teve nada a ver. E, poxa, sendo que o clube ele estava, vamos lá, eles estavam lubrificando as armas gratuitamente para os assinantes lá, né? A pessoa era sócio. E a pessoa que estava lubrificando esqueceu de tirar o óleo. Isso era um serviço da casa, a casa fornecia isso. Aí a família processou e disse, olha, na verdade é o seguinte, ele fez uma lubrificação aqui, né? Ou era de graça, ou então era pago, né? Então isso atraiu a responsabilidade do clube de forma objetiva, né? O caçador ele pagou, ou ainda que gratuitamente, pelo serviço de lubrificação. E a pessoa não tirou, né? Não tirou. Mas aí, uma testemunha ouviu que o caçador, não, deixa que eu mesmo tiro aqui. Eu vou tirar, porque eu não quero que você danifique a minha arma. Me dê aqui que eu vou. Uma pessoa ouviu isso, né? E aí a gente já entra na seara. Poxa, o caçador teve a arma lubrificada, não queria que o outro ele tirasse, né? Então ele foi lá, atraiu o risco para si, né? Então a gente já vai estar aí no meio a meio, né? Já vai estar no meio a meio, culpa concorrente. Sendo que o caçador, quando ele deu a arma estava descarregada. Ele levou para o stand dele para praticar o seu tiro, carregou a arma sabendo que ela estava escorregadia, né? E quando foi operar, a arma caiu e tomou um tiro. A culpa é de quem? A culpa vai ser do clube que lubrificou a arma dele, pagando ou não, do caçador que disse que ele mesmo limpava, ou do terceiro, que ele pegou a arma estava escorregadia, ele sabendo disso carregou a arma caiu e levou um tiro. Na minha opinião aqui, a culpa foi toda do caçador. Por quê? Se ele estava com a arma escorregadia, ele sabia que deveria limpar, né? Tá nos manuais lá do pessoal que trabalha com isso, que provavelmente é dessa área de tiro, manejo, essas coisas. Ele foi lá, não limpou a arma, sabendo do risco, a arma caiu e tomou um tiro. Nesse ponto de vista, a culpa foi direto do clube para o caçador, né, de acordo com cada um dos fatos que foi narrado, certo? Então, nesse caso, existe nexo. Gente, existe nexo ou não? Nesse caso, vai existir. Por quê? A arma foi limpada, ok. O caçador pegou, ok. Ele disse que ia limpar. Não limpou. Botou bala, epa. A culpa não é do clube, a culpa é do caçador. O caçador foi manejar a arma sabendo que ela estava carregada, destravada, né? E escorregadia. A culpa foi toda do cara. Então, nesse caso, você consegue, no mesmo caso, verificar cada uma das etapas do que é que liga uma coisa com a outra e ver que uma coisa muitas vezes aparenta ser culpa de uma pessoa, mas quando você descasca ali cada uma das camadas da cebola, né?
da cebola, cara, a cebola é encamada, né? Cada um, o problema é uma cebola. Quando você vê cada casca daquela cebola, você chega no cerne da questão, ou seja, no centro da cebola. Por fim, o dano é o elemento mais evidente da responsabilidade. Se não houver dano, não há o que indenizar, certo? Excludente de licitude, quando a culpa desaparece. Isso aqui a gente vai trabalhar com a culpa, né? Isso primeiro aqui. A culpa objetiva, né? A culpa que é a conduta, que é a violação aqui, né? Quando a culpa desaparece. Primeiro, legítima defesa. Ah, o cara morreu, você é culpado. Tá, mas ele tá tentando me matar. Então eu peguei ali o, um jarro que tá na cara dele e meti na cabeça dele. Porque ou ele me matar, que ele estava armado, ou eu sacudia o jarro na cabeça dele. Então é uma legítima defesa aí. Exercício regular do direito. Olha, ele me botou no Serasa. Pô, mas tu tá devendo, cara. Tu tá devendo. Então já vai entrar em exercício. Exercício regular. O que é um exercício regular? É um exercício que existe uma regulação dizendo que você pode chegar lá e botar o nome do cara no cartório de protesto e no Serasa, né? Entrou só para contrariar no SPC. Estado de necessidade, né? O que é o estado de necessidade? Você está diante aí de uma fome. Você comete um crime famélico. Você está morrendo, está desnutrido. Tá, a lojinha do cara tem um tomate meio podre. Você vai lá, pega o tomate e come. Tá morrendo de fome. Se você não comer aquele tomate, você vai morrer. Então, diante disso, o juiz entende que você tem uma certa atenuação aí, né? Que é o estado de necessidade. Ou estado de perigo, que também chama, né? Estrito cumprimento de dever legal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estrito cumprimento de dever legal. Tá lá você sendo assaltado, chega um guarda, diz assim, mãos ao alto, a pessoa continua com a arma lá, ele vai lá e pô, dá ali uma balinha na cabeça do bandido. E aí, no mesmo momento ele morre. Ele tá cumprindo o dever, certo? Ele diz, mãos ao alto, tire a arma da cabeça do cara. Não tirou, o sniper chegou lá e eliminou o sujeito, né? Neutralizou, né? Como dizem os militares, neutralizou a ameaça. Agora é o seguinte, sem excesso ou abuso. Então tá o cara com canivete ali, né? Tá com canivete e tá longe da vítima. E o policial ele tem duas opções. Ou ele usa um taser, que é uma arma de choque para poder neutralizar o cara, ou ele utiliza uma arma. E o policial foi lá e disse: largue o canivete. O cara não largou. O policial, ao invés de tentar dar o choque no sujeito, já que ele estava longe, né? Diferente, olha, ele tá com a faca na garganta, é uma coisa, né? Mas tá com a faca de longe. O policial, ele apertou o taser. Apertou o taser. O cara desmaiou e a vítima fugiu, né? Disse, olha, vá para lá, vá para o lugar. Mas o policial, ele continuou dando choque até que a pessoa morreu. Então, nesse caso, vai haver abuso. Você livrou a vítima, mas continuou dando choque. Mesmo caso, o cara no canivete. O policial poderia dar um tiro na coxa. Digamos que ele não tivesse com taser, né? Você pode dar um tiro na coxa. Um tiro não letal, que a gente chama, né? Ah, pode pegar na veia da perna, ele pode. Mas, poxa, se você der um tiro no abdômen, pode pegar um órgão vital, né? Pode ser muito mais perigoso. Então, você pode dar um tiro na coxa, um tiro na canela, um tiro no pé, e você elimina o cara ali, né? Ele vai deitar ali com dor. É o tempo que você chama os seus reforços. Então, chama os seus reforços e consegue prender a pessoa sem necessariamente eliminar o sujeito, certo? Então, nesse caso, o policial, ele não deu um tiro na coxa, preferiu dar um tiro na cabeça. Gente, para que isso tudo? Se a pessoa estava longe, com canivete, certo? Você podia ter dado um tiro na coxa. Mas se tiver com uma faca na garganta, a gente não tem jeito. Vai ter que ser o letal, porque deve ser proporcional. Certo? Deve ser proporcional. Nesse caso, a gente está falando de indenização civil. Certo? Questão penal já é uma outra causa. Vai ver se o agente tem o poder
de polícia ou não, né? Vai ter toda uma questão aqui. A gente está falando de indenização. Se a pessoa depois vai atrás do Estado para cobrar a indenização ali do Estado porque a polícia foi brutal. Quando o nexo causal é excluído, ou seja, existe a responsabilidade, existe o dano, mas não existe ligação de uma coisa com a outra, né? Caso fortuito ou força maior. O que é o caso fortuito? Isso cai em concurso, viu, pessoal? Caso fortuito ou força maior. O caso fortuito, ele pode ser interno ou externo. Certo? No direito, a gente tem também chamado a força maior como se fosse um caso fortuito desconectado, certo? Caso fortuito externo, muitas vezes é igual à força maior. Também chamado de ato de Deus, ou act of God. Act of God. Uma enchente, um furacão, tudo isso é um caso fortuito externo ou força maior. Caso fortuito interno é um caso que é dentro da responsabilidade da empresa. Então a empresa ela tem de transportar carga. A empresa transporta por sua conta e risco, por isso que elas contratam seguros para mercadoria. Caso a empresa não tenha contratado um seguro, e a carga se perca, nesse caso ela vai responder, certo? Agora, houve um enchente, né, um furacão na cidade que a empresa de transporte teve o seu ônibus catapultado, né? Passou lá um furacão e levou o ônibus ou então o trem para o meio do Oceano Atlântico. Então já vai estar diante aí de um caso fortuito externo ou força maior ou ato de Deus. Né? Ele vai estar fora ali da agência humana. O que é agência humana? Vai estar dentro da possibilidade humana de agir. Certo? Culpa exclusiva da vítima ou culpa de terceiro. Né? Quando um terceiro ali você comprova, olha, na verdade, você não tem nada a ver com a minha empresa, né? A empresa, na verdade, que você contratou não foi a minha empresa, foi a empresa do vizinho ali, né? Então você pode dizer que houve uma culpa de terceiro, né? Redirecionar essa culpa para uma terceira pessoa, né? Você pode dizer ali que é ilegítimo para responder sobre outra coisa, ou então dizer que, na verdade, quem pegou o vaso e quebrou não foi você. Na verdade, foi o seu vizinho, né? Estava ali durante uma festa e você comprova que não foi você. Aí vai estar diante de uma culpa de terceiro, né? Então é o seguinte, a primeira se refere a eventos imprevisíveis e inevitáveis. A segunda, quando a vítima age com negligência e prudência. E a terceira, quando o dano é causado por ação de terceiros. Certo? Então, caso fortuito, lembrando aqui, caso fortuito, isso é imprescindível que você decore isso daí, certo? Até para quando você precisar, você conversar com alguém especializado, na hora de uma audiência, você não ficar tão perdido. É interessante saber o que é caso fortuito e saber que ele se divide em caso fortuito interno e externo. O caso fortuito externo é a coisa que está fora da sua agência, fora das suas possibilidades. Muitas vezes é um ato de Deus, um act of God. Certo? Questões polêmicas. Quando você vai responder por um fato de terceiro, né? Você responde, você emancipou seu filho com 16 anos. Você vai responder por ele? Sim, você vai responder. Por quê? Os pais respondem pelos filhos menores, né? Pelos filhos menores, independentes se são emancipados, tá bem? Então, o enunciado 450 do Conselho da Justiça Federal diz que os pais respondem por atos danosos praticados por filhos. A única hipótese em que você não vai responder somente, mas o filho vai responder junto com você, é quando o seu filho ele tem
economia própria, ou seja, quando ele tem dinheiro, foi emancipado porque abriu um negócio e tem uma economia, tem uma empresa dele, certo? Então, você vai ser solidário com o seu filho, ou o seu filho vai ser solidário com você. Os dois vão responder, certo? Os dois, tanto você quanto o menor. Mas até então, você responde no lugar do seu filho quando é qualquer outro tipo de negligência, certo? A empresa responde pelo seu empregado? Depende. Se ele tiver em serviço e ele, durante a atitude dele, ele se apresentou em nome da empresa, praticou um serviço em nome da empresa, sim, a empresa vai responder por isso, né? Então, digamos, por isso que acontece muito questão em prédio, né? O pessoal dá um dinheiro ali pro zelador para ele fazer alguma coisa. E aí, olha, fulaninho, vem aqui na minha casa fazer uma faxina e tal. E durante o horário de trabalho dele, ele sai do trabalho e vai fazer a faxina. E depois o morador acha ruim, chega lá, olha, o zelador ele chegou na minha casa e roubou meus bens aqui, roubou minha carteira e tal, tal, tal. E estava dentro do horário de serviço. Então vai ser muito difícil para o condomínio dizer que não responde por esse profissional, porque ele estava dentro do horário de trabalho. Ah, mas ele estava pagando por fora, R$ 50 e tal. Olha, não importa se você paga por fora, certo? O que vai interessar ali para o juízo ele estava dentro do horário de trabalho, ele está com a camisa do empregado, certo? Então, gente, muito cuidado com isso aí. Você vai responder sim pelo seu funcionário se ele estiver dentro do horário de trabalho, se ele estiver usando a camisa do seu empreendimento, certo? Até durante, ele se apresenta lá como funcionário. Então, cabe a você fiscalizar o seu funcionário. Dizer, olha, não, você deixa a farda dentro da empresa. Ou então, se eu souber que você está usando a farda fora da empresa, você vai e dá uma justa causa para ele. Se souber que ele está fazendo algum tipo de desgraça lá com o nome da sua organização, da sua associação, e por aí vai. Contanto que exista um vínculo aí trabalhista, independente se for empresa lucrativa ou não, certo? Então, questões polêmicas. Os pais respondem pelo filho emancipado? Sim, responde. Empregado também? Sim, responde. Certo? E o dano material? O que é o dano material? Você vai processar a empresa, vai processar pedindo o quê? Pelo amor de Deus, pelo amor de Nossa Senhora. Você vai pedir o dano emergente ou lucro cessante. O que é dano emergente? Emergente é tudo que emergiu, né? Você vê lá, um peixe-boi quando sai da água, ele emergiu. Ah, isso emergiu, né? Uma economia emergente. A economia estava lá embaixo, ela emergiu, né? Melhorou. Então, emergente é aquilo que subiu à superfície, né? Aquilo que saiu. Então, você teve o seu carro acidentado por outro. Então, emergiu um dano. Olha, apareceu um dano. E o lucro cessante? Eu usava o carro para rodar de Uber. Eu fazia 3 mil por semana. Então você vai ter um lucro cessante. Você pega lá seus extratos do Uber, antes e depois, pelo tempo que você ficou atrasado, e você comprova, olha, eu tive um lucro cessante. Dano emergente, aquilo que aparece. Lucro cessante é o que você deixou razoavelmente de lucrar. Certo? Razoavelmente. Então, o dano emergente ao que a vítima efetivamente perdeu, como os gastos de reparação do dano. Já o lucro cessante, ela tem a ver com o que a vítima deixou razoavelmente de ganhar. E, além disso, existe também a chamada perda de uma chance, né? Perda de uma chance, que é quando ocorre uma oportunidade séria e real. No caso de um atleta que é acidentado, ele é um dos favoritos para ganhar, e daí, por uma lesão causada por esse cara daí, ele não consegue, né, comparecer e perde a chance de ganhar. Sim, você vai poder processar esse cara, certo? E pedir lucros, danos emergentes, se você tinha um honorário imediato para chegar lá, e lucro cessante, né, que foi a possibilidade de você ter ganhado ali o seu troféu, sua medalha, ter ganhado um possível patrocínio. Por isso que é interessante que você, que é administrador, gerente, contador, mantenha um registro de todas as entradas e saídas, porque fica mais fácil você provar isso por um juiz de responsabilidade civil se você comprovar
que houve ali de fato a perda de uma chance. E tem a teoria do desvio produtivo do consumidor, né? Então, isso vai ser basicamente o seguinte: muitas vezes a empresa diz, olha, isso é um mero aborrecimento. Você ficou sem telefone, mas isso é um mero aborrecimento. Aí você pode dizer, não, mas vê só, pode até ter sido um mero aborrecimento, mas eu deixei de estar vivendo a minha vida privada, deixei de estar, sei lá, viajando, me informando, porque você foi lá e cortou a minha internet sem autorização. Eu paguei o boleto e você cortou meu boleto. Então, nesse caso, você vai ter um desvio produtivo do consumidor, porque o cara podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas a empresa foi lá e cortou, né? E também tem o dano moral. O que é o dano moral? Gente, dano moral é tudo que não é patrimonial. Poxa, é tão óbvio assim, professor? É tudo tão óbvio assim? Exato. Dano moral é dano extra patrimonial. Então, o dano moral, como é que pode ser o dano moral? Olha, você ficou traumatizado, você teve um dano moral decorrente aí de uma lesão física, né? Tomou um medicamento que deu um efeito colateral. O dentista foi lá e operou, ou então o médico causou um dano médico que ficou pro resto da vida. A gente não é uma coisa, então não pode ser material. Então tudo que acontece que não tem a ver com patrimônio termina sendo dano moral, né? Então, você perdeu um dente. Dente é uma coisa? Não, dente não é uma coisa. Dente faz parte de uma pessoa. A pessoa que é você. Ou a pessoa que perdeu o dente é você. Então, como isso não é uma coisa, um órgão, ele é uma coisa. Não, o órgão, ele é uma categoria que está numa... Ela é meio cinzenta, né? Se fosse uma coisa, você não poderia comprar aquela coisa, né? Então, ele tem uma categoria meio cinzenta no direito. Então, um fígado sai de uma pessoa e vai para outra, né? Então, ele faz parte de uma pessoa e ele deixa de fazer parte de uma pessoa para fazer parte de outra, né? Então, a gente não pode dizer que um órgão é uma coisa. Um dente não é uma coisa. Ele faz parte de você como personalidade. Não é verdade? E a indenização por dano moral não é uma forma de punir o agressor, mas de compensar o dano. Professor, por que você usa compensar e não reparar? Porque reparação ela pressupõe que você vai voltar, né, um reparo. Você tem uma TV e você vai fazer um reparo na TV, vai trocar a tela e botar outra. Então você tem uma coisa. Mas o dano ele nunca é reparado de forma perfeita. Ele é compensado. Certo? Ele é compensado. Então, a reparação não é o termo jurídico certo. A compensação é a maneira mais correta. Apesar de nas petições e nos julgamentos isso termina sendo a mesma coisa. Compensação por dano moral e reparação, isso é a mesma coisa. Principalmente questão do dano moral, né? Você foi traumatizado, você perdeu a língua, perdeu o ouvido, ficou aleijado, né? Perdão, aleijado não, deficiente físico, né? Que é a maneira correta. Você ficou deficiente físico. Então, tudo isso vai compor o dano moral. Tá bem? Então, vamos conversar aqui sobre alguns casos famosos, né, de dano moral. Winfred Wyden versus Tribune Company. Um jornalista foi processado por escrever uma coluna que sugeriria que uma mulher estava mentindo sobre uma doença. O júri concedeu a indenização por danos morais, né? Então, a liberdade de imprensa é absoluta? Não é absoluta. Você vai poder comprovar ali que estava mentindo, mas o cara foi processado, né, num caso de tort law, né? O.J. Simpsons versus The National Enquirer. O.J. Simpsons tem até na Netflix, pessoal. O ex-jogador de futebol processou o Enquirer por publicar uma história falsa de que ele confessou o assassinato de sua ex-mulher e um amigo dela. Ele ganhou o caso e recebeu indenização. Então é o caso aí de julgamentos mediáticos, né, onde a imprensa ela fabrica histórias, né? Teve o caso da Nestlé. A Nestlé ela circulou uma história, principalmente em países africanos e subdesenvolvidos, de que o leite materno fazia mal. Como assim o leite materno faz mal, professor? Exatamente. Ela vendeu isso daí. Então, por práticas questionáveis, ela foi obrigada a indenizar essas famílias e pessoas que foram prejudicadas, né? Porque o leite materno ele causa vários benefícios para o ser humano. Questão de defesa do corpo, nutrição, ele é essencial para o ser humano. Então, a Nestlé, com essas práticas mentirosas, causou dano nessas crianças.
Plaintiff vs Google. O que é Plaintiff? Plaintiff é uma série de autores, né? Pessoas diferentes que processaram o Google. E o Google está sendo processado por coletar informações individuais, na verdade. E a mesma coisa foi em razão ao Facebook, né? Principalmente com questões ali de natureza eleitoral, né? Política, na verdade. Então, cada um aqui vai ter sua história. É possível acumular dano moral com dano material? Sim, gente, é plenamente possível você acumular, certo? A mesma pessoa pode causar uma coisa e a outra. Você pode acumular dano material e você pode dano emergente e lucro cessante. Você pode utilizar os dois e também o dano moral e também o dano moral por categoria. Você ficou traumatizado por uma coisa, teve o nome processado e perdeu um olho. Pronto, você pode passar por tudo isso na mesma ação, contanto que você consiga comprovar a questão de causa e efeito no que for necessário comprovar, certo? Questões que envolvem empresas normalmente tendem a ser responsabilidade subjetiva, normalmente, mas isso é atenuado, né? A empresa sempre apresenta defesas dizendo que a culpa é do consumidor e por aí vai, né? Então nem sempre, pelo fato de uma relação ser empresarial e ser do. Beleza, pessoal? A empresa pode sofrer dano moral pela difamação junto à sociedade. Então, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, certo? E caso uma empresa seja difamada, é possível ela entrar com uma ação contra para quem está difamando. Então, não, gente, a liberdade de expressão não é absoluta. Casos práticos e emblemáticos de responsabilidade civil. O que eu sempre falo é esse caso aqui, do Ford Pinto. Do Ford Pinto. O que era o Ford Pinto? Ele tinha um defeito, o tanque de combustível dele na parte traseira, e qualquer acidentezinho que acontecia, explodia o tanque e matava todo mundo que estava dentro do carro. Aí o que aconteceu? A Ford, ela sabia que estava acontecendo uma série de acidentes. Ao invés de ela fazer o recall do carro, ela deixou o carro rolando, ou seja, que o carro continuasse lá em atividade, e preferiu indenizar as pessoas que efetivamente fossem mortas, né? E o que aconteceu foi que ele foi um marco da responsabilidade, porque a justiça condenou ele a tirar todos de circulação, certo? E nesse caso aqui, o direito do consumidor, o direito abstrato, né? Não é nem o direito, porque se você for processar quem já morreu, o que é que adianta? Tu vai pagar a indenização pro pai se o cara tiver pai vivo e se o cara tiver filho vivo, porque se ele não tiver ninguém vivo, quem é que vai processar a Ford depois que você morreu, né? Fica mais complicado. E outra, se você morreu por causa do Ford, pelo amor de Deus, né? Aí que você não vai aproveitar mesmo, você vai estar no além e alguém é que vai gozar dessa indenização aí, né? Se for justo, né? Porque assim, tem gente que, poxa, perdeu a mulher. O cara tinha 90 anos, perdeu a mulher no carro. Tu vai fazer o que da tua vida, né? Tu perdeu a mulher da tua vida ali, o homem da tua vida, sei lá, teu filho. Só tinha um filho, ele morreu no acidente com Ford Pinto. Enquanto estava dirigindo com outra pessoa. Então, poxa, você perdeu um ente querido, isso não tem cálculo, não é verdade? Então, a justiça americana, ela colocou uma indenização tão grande que era mais vantagem para a Ford fazer o recall de todos esses carros aí e indenizar a turma, né, que tinha comprado e efetivamente tinha morrido. Outro caso aqui do Bridgestone Firestone versus uma falha de fabricação. Então, as falhas de fabricação estavam fazendo que os carros derrapassem e morressem lá
os motoristas, né? Então, como a empresa ela foi negligente em não identificar e corrigir o problema, é diferente da Ford aqui. A Ford aqui, ela sabia que o dano estava rolando e se omitiu. E no caso da Bridgestone Firestone, que é essa fábrica de pneu aqui, ela foi negligente em corrigir o problema, né? Falhou em divulgar informações sobre o risco e por aí vai. Então, foi uma questão aqui de omissão empresarial que causa reparação. Também teve a questão das indústrias de tabaco, né? Elas foram processadas pelos efeitos negativos do tabaco. E teve o caso da Johnson Johnson, porque tinha um medicamento chamado Oxycontin, que era um dano ali que era um medicamento para dor, né? Medicamento para dor. E eles sabiam os riscos desse medicamento, né? Que ele tinha, de certa forma, possibilidade de viciar a pessoa e de causar uma série de danos, principalmente nas juntas das pessoas. E ela fez vários acordos e fechou em 20 bilhões ali para receber uma série de demandas. Isso é um caso famoso, certo? E que vale a pena a gente conversar em sala de aula. O caso causado pelo talco, da Johnson Johnson, né? Teve um talco que estava causando ali câncer. Então, também teve esse caso aqui. Teve o caso da ExxonMobil, que ela causou ali derramamento do mar. Teve o caso da BP, né? British Petroleum, que foi o desastre no Golfo do México, que aí já vai responsabilidade ambiental. E assim, vamos lá, como é que a gente pode aplicar isso aqui na vida de vocês aqui, né? É interessante vocês alertarem sobre questões que envolvem responsabilidade e riscos para o pessoal que trabalha com vocês. Entender as políticas e procedimentos que causam riscos. A gente vai falar sobre isso na parte de direito do trabalho, mas é interessante fazer uma questão de cultura da prevenção de danos, comunicação com funcionários para evitar os danos, consultar um consultor da área, ou então um advogado que entenda aí dessa questão de riscos empresariais e como você pode mitigar esse risco. Por exemplo, atualmente já é possível você limitar riscos no seu contrato. Então, quando a empresa vai fechar contrato com outra, é interessante você limitar ali a responsabilidade civil a um valor, de forma que você não responda totalmente se houver algum tipo de dano. É possível você fazer isso entre empresas, mas não com o consumidor, certo? Então, questões empresariais que envolvam riscos, é interessante vocês sim consultarem aí um advogado da área ou então algum consultor. Eu digo advogado ou consultor porque muitas vezes o consultor ele tem uma noção boa de riscos. Ele sabe quais são os riscos da atividade empresarial, que muitas vezes um advogado não sabe. A não ser que seja um advogado e consultor, né? A pessoa tem ali as duas expertises, ele pode conseguir fazer uma análise mais imparcial e uma análise mais fiel dos riscos da atividade empresarial. Então, se você vai colocar uma empresa, sei lá, criar peixe, e poxa, você vai falar com um cara lá que já cria peixe, ou então que já foi criador, que é consultor, ele sabe os riscos. Olha, se um peixe fugir, se um peixe tiver uma contaminação e contaminar o cliente. Então, são situações que acontecem que exigem que uma pessoa que tenha mais sensibilidade pela área que você está investindo ou para a área para quem você trabalha vai conseguir agir, né? Então, é isso aí, pessoal. A gente terminou nossa aula de responsabilidade civil. Esse curso, ele tem 11 aulas, né? E a gente apresenta elementos de cada uma parte lá do direito. Isso aqui não é um curso fechado. Cabe muito mais história aqui, muito mais coisa nessa nossa matéria. E valeu. Até a próxima, pessoal, onde a gente vai falar sobre direito do consumidor. Beleza? Então, valeu!